defender, vai falar, não, meu filho é bom, né? A mãe que tem um filho, felizmente ali no presídio, né? Ela vai falar, ela vai defender. E o amor é isso, irmãos. Esse é o amor ágape que o Senhor Jesus está nos falando aqui de várias maneiras, para nós termos uns pelos outros. Esse amor, ele é crescente, esse amor é gradativo. Como eu falei, ele é exercido dentro de casa, mas Deus nos dá graça para que esse amor ele seja expandido e alcance os de fora também, ao ponto de chegar um momento onde, por onde você passar, as pessoas se sentirem amadas pela tua presença ali, pelas tuas atitudes, né? Pela tua entrega, pela tua dedicação. Amor é dedicação, é vida. Amém? Então nós fomos chamados para isso, irmãos, para nos aproximar e amar, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, para sermos a luz do mundo e o sal da terra, como está escrito lá em Mateus 5. Nós fomos chamados para sermos aqueles que onde chega, perdão acontece, alegria e gratidão acontecem, né? União acontece. Nós somos esses, os pacificadores, que promovem paz e não guerra, e não discórdia, e não contenda, com sabedoria do alto. Nós precisamos, irmãos, saber entrar nos lugares. Foi isso que o Senhor Jesus fez, né? E um dos aspectos que nós vimos aqui nas ministrações foi justamente esse. Qual é o alcance do amor? Né? Os de casa, os de fora, falando do âmbito da igreja, não só aqueles que estão lá fora para serem evangelizados, que não conhecem a palavra, mas também aqueles que já foram evangelizados, que conhecem a palavra, mas que estão afastados dos caminhos do Senhor. Nós falamos sobre isso, né? Que o próprio Senhor Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio com uma missão específica de alcançar o próprio Israel, o povo que conhecia as alianças, que conhecia os mandamentos, que conhecia o Antigo Testamento. Foi para esses que Jesus veio, para os afastados, para os filhos pródigos mesmo. E ele veio, ele entrou no meio deles, se assentou com eles, comeu com eles, ensinou, chamou ao arrependimento. Ele não desistiu, né? Ele não virou as costas, mas ele viu aqueles irmãos, aquele povo, mesmo sendo um povo rebelde, um povo, né, que a gente conhece ele um pouco da história. Mesmo assim, o Senhor Jesus, ele enxergou aqueles irmãos como ovelhas desgarradas e perdidas. E ele veio aqui para buscar e salvar essas ovelhas. Amém? Isso ficou para nós também uma lição, para que a gente possa lembrar desses irmãos que estão afastados e orar por eles, buscar eles, fazer esforços para que eles possam voltar para a casa do Pai. Amém? O segundo aspecto que nós ministramos foi sobre a importância de adicionar fé ao amor, vigiar com as palavras que nós proclamamos, profetizamos, que às vezes sem perceber, ao invés de ajudar, nós estamos atrapalhando a vida daquela pessoa que a gente ama, declarando palavras permanentes de derrota, ao invés de declarar palavra de Deus de vitória e palavras de circunstâncias negativas de forma temporária. Né? O exemplo que nós trouxemos aqui foi da mulher cananeia, que ela foi até Jesus com todo o amor, ela se sacrificou, ela correu, ela se humilhou para chegar até o Senhor, mas ali ela colocou outro ingrediente que fez toda a diferença e fez um milagre acontecer na vida dela e da filha dela, a fé. Ela teve fé. Fé no milagre, fé no poder de Deus, fé que a filha dela poderia ser transformada. Na verdade, não que poderia, fé que a filha dela seria transformada. Então, são as palavras que nós precisamos vigiar, porque sem perceber nós usamos uma palavra, um verbo que coloca algo permanente e trazendo algo negativo. Uma palavra de derrota. A mulher cananeia não fez isso. Ela colocou o está. Ela falou para Jesus: minha filha está terrivelmente endemoniada. Um verbo temporário. Está é porque é um estado. Daqui a pouco isso pode mudar. E no caso dela, ela tinha certeza que iria mudar. Porque ela foi até o Salvador com fé. Ela clamou a Deus com fé. Ela se humilhou e adorou ao Senhor pela fé, não pelas circunstâncias. As circunstâncias para ela eram temporárias, mas a palavra de Deus era definitiva.
E foi em busca disso que ela foi. E é isso que nós precisamos fazer. Se sacrificar para conhecer mais o que a palavra diz ao meu respeito, ao seu respeito, e que se encaixa na vida das pessoas que a gente ama. Né? Palavras que Deus disse. E replicar elas, declarar elas sobre a vida dos nossos amados, sem se deixar levar pelas circunstâncias, mas perseverar em fé, declarando a palavra, mesmo que tudo o que os seus olhos enxerguem seja contrário àquilo que você está declarando. A fé é isso. A fé, ela não é por aquilo que se vê, mas a fé é por aquilo que não se vê. Porque o que se vê, a Bíblia diz, é temporário, mas o que não se vê é eterno. A palavra de Deus é eterna, permanece para sempre. Então nós precisamos adicionar fé e lutar até que do alto venha ali a manifestação de Deus sobre a vida daqueles que nós amamos. É preciso crer no poder de Deus e cooperar com Ele, profetizando sobre as pessoas que você ama aquilo que a palavra diz. Ato contínuo, no verbo permanente, meu filho é uma bênção do Senhor, uma herança que Ele nos deu, né? Mas ele está agora num momento difícil, ele está passando por isso e aquilo, mas em nome de Jesus ele é uma bênção, e eu declaro sobre a vida dele aquilo que a Bíblia diz sobre ele. E então, irmãos, é como um jardim, que você vai regando, 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 e você pode até não estar vendo, mas assim como uma plantação, uma semente, ela vai crescendo debaixo da terra e a gente também não vê, assim é no mundo espiritual. Enquanto você for perseverando e profetizando, uma hora vai brotar. Um milagre vai acontecer, e vai acontecer aquilo que você quer, que foi exatamente o que ocorreu com a mulher cananeia. Jesus disse para ela: mulher, grande é a tua fé, que se faça como tu queres. Ele disse isso, que se faça como você quer, porque grande é a tua fé. Que assim seja na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? O terceiro aspecto que nós ministramos aqui, para nós nos lembrarmos que nós temos uma dívida, que nós fomos perdoados de uma grande e impagável dívida, mas agora nós temos uma outra dívida, uma dívida de amor, uma dívida para transmitir, repassar aquilo que recebemos. Nós temos essa obrigação agora, esse dever que Deus nos deu, que aquilo que nós recebemos, nós devemos passar para frente agora. O perdão que nós recebemos, agora nós devemos perdoar os outros. O amor que nós recebemos, agora nós devemos amar os outros. A misericórdia que nós recebemos, agora nós devemos ser misericordiosos com os outros. Então, Romanos 13 diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Essa é a ênfase, irmãos. Essa é a temática de Deus para nós. De tudo aquilo que Ele tem nos dado, de tudo aquilo que Ele nos chamou e nos escolheu. Essa é a ordem do Senhor agora. Assim como eu fiz para vocês, façam para os outros. Esse é o nosso dever agora. É uma dívida que nós temos para retribuir, para honrar aquilo que nós recebemos. E o Senhor, Ele é muito enfático em relação a isso. Tanto que eu vou até enfatizar isso em alguns versículos. Peço para você abrir lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Vou estar lendo também Mateus 18, do 32 ao 35. Lucas 10, 27 e 28. Lucas 10, 36 e 37. Vou estar lendo esses textos que vai, inclusive, nos levar ao quarto ponto que eu gostaria de trazer hoje para a gente completar essa ministração do amor, que é o seguinte: receber o amor de Deus é de graça, mas permanecer nele é condicional, que está ligado ao que eu acabei de dizer aqui, que agora nós temos uma dívida, uma outra dívida, não mais a dívida do pecado, não mais a dívida impagável que nos levaria para a morte eterna, para o lago de fogo, mas agora nós temos uma dívida de amor. Nós fomos resgatados e salvos desse lugar pelo Senhor, e agora Ele exige de nós que nós façamos o mesmo pelos outros, para que outros também sejam salvos dessa terrível morte. Então, receber o amor de Deus é de graça. O Senhor convida a todos, Ele deu a vida por todos, mas permanecer nele é condicional. E digo até mais, até entrar no amor de Deus é condicional, é de graça, mas há uma condição: nós precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador.
certo? Jesus ele deu a vida por todos, mas quem recebe a salvação são todos? Há uma condição, há uma entrega, há uma decisão pessoal de cada homem, de cada mulher nessa terra. Recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas a ênfase que eu quero dar é que permanecer no amor dele também é condicional. E a condição é essa: faça o mesmo aos outros. Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Estão vendo aqui a condição? Você vai receber o perdão de Deus desde que você também perdoe os outros. Porque se você não perdoar, a Bíblia diz que o Pai também não vai te perdoar. Então é uma condição. Se você não atender essa condição, você não vai receber. Ou seja, eu não recebo o perdão de Deus e ponto. Não. Eu recebo o perdão de Deus se eu também perdoar os outros. Mateus 18, 32 e 35. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Agora, preste atenção nesse detalhe. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra de Deus, irmãos, palavra de Deus. Lucas 10, 27 e 28. Ele respondeu, aqui continua a prova aqui, a confirmação de que permanecer no amor de Deus é condicional. Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Outra condição, faça isso e viverá. Ame, então você viverá. Amém? Lucas 10, 36 e 37. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Permanecer no amor de Deus, irmãos, é condicional. João, capítulo 15, do versículo 9 ao 17, agora vai dizer de uma forma bem explícita que permanecer no amor de Deus exige que nós atendemos condições. Como o Pai me amou, João 15, versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Amém? Se vocês obedecerem, tem um se aí logo no começo. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Ou seja, se nós não obedecermos os mandamentos de Jesus, nós não iremos permanecer no amor de Deus. Por mais que a gente possa falar palavras bonitas, Deus me ama, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, irmãos, a palavra de Deus que importa para nós, para dizer o que é o amor e como nós podemos amar. É a palavra de Deus que importa. Se nós formos, até mencionei isso recentemente, se você ouvir as músicas seculares, músicas românticas, você vai ouvir inúmeros significados para o amor. Tem pessoas que até se justificam falando que fizeram o mal para alguém porque amava. Então, a confusão está solta aí fora. A confusão que o inimigo coloca e mistura o amor e aí tantas outras coisas que a gente poderia colocar aqui que as pessoas colocam como amor, né? Que amor é a diversidade, amor é isso, amor é aquilo. Mas o amor é sacrifício, irmãos. Muitas vezes essas pessoas que defendem tantas bandeiras, elas não se sacrificam. Elas querem simplesmente saciar os seus prazeres e os seus desejos, sem se importar com a vontade de Deus, sem se importar com a mãe, com o pai. Muitos, a Bíblia mesmo fala que no final dos tempos haveria muitos rebeldes, muitos que matariam os próprios pais, que não honrariam, que não se importariam em obedecer pai e mãe. E a Bíblia, ela vem e ela nos lembra
de uma forma muito fria. Quando eu digo fria, sem se levar por emoções e sentimentos. Pode vir o século que for, pode vir a modernidade que vier, pode vir a tecnologia que vier. A Bíblia vai continuar falando a mesma coisa. Ela não muda, ela não se atualiza com a moda para se adequar às pessoas. São as pessoas de geração em geração que são chamadas ao arrependimento, a se amoldarem àquilo que a palavra de Deus nos mostra e nos revela a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos, pela visão e pela palavra daquele que nos criou. Mas a soberba do homem o leva a ser autossuficiente, a ser o autocriador dele mesmo, sendo que não é. Nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus. Aleluia. Então, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Não diz se você disser que me ama ou se você tatuar o meu nome no ombro. Não. Se vocês obedecerem os meus mandamentos. Essa é a maior prova de amor para Deus, irmãos. É obedecer os seus mandamentos. E na continuação ele diz: assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. E o que ele nos ordena? Amarmos uns aos outros. E no finalzinho ali no versículo 17 diz: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. O versículo, vou ler os versículos anteriores, também diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém, irmãos? Glória a Deus. João 14, 23 e 24. De novo, o amor de Deus permanecer no amor de Deus é condicional. Respondeu Jesus, João 14, 23 e 24. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. E para concluir aqui esse entendimento, João 13, 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Irmãos, parece repetitivo, né? Mas eu estou lendo versículos diferentes aqui, vocês notaram? E o Senhor está enfatizando a mesma coisa. Nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Como foi que Ele nos amou? Ele simplesmente deu a vida. E como nós podemos dar a vida hoje para amar as pessoas? Não é indo para a cruz, não é indo numa cruz literal, mas é tomando a nossa cruz, que é a nossa vida, nosso tempo, os nossos recursos, o nosso dinheiro, o que a gente tem, e sacrificar em favor dos outros naquilo que o Senhor nos der para fazer, nas oportunidades que Ele coloca diante de nós. Como eu disse, nós falamos aqui o primeiro aspecto, o alcance, começando dentro de casa, mas com os de fora também. Mas são os de longe e os de perto, não só os de longe. Às vezes a gente quer ajudar os de longe e a gente perde ali a atenção dos de perto. Não podemos fazer isso. Comecemos com os de perto e vamos aprendendo a amar, e então isso vai se estendendo e alcançando mais e mais pessoas. Amém? E aí o exemplo que eu gostaria de compartilhar, que eu trouxe aqui, inclusive, recentemente, mas que é oportuno, né, trazer para deixar registrado e para quem não pôde ouvir, quem não pôde estar aqui também, é um exemplo que eu vi num filme nessa semana. É um filme de guerra que chama O Resgate do Soldado Ryan. Eu estava trabalhando, né, para quem não ouviu, eu estava trabalhando nesses dias e uma das pausas que eu dei ali para tomar uma água, para esticar a perna, eu passei na sala e estava esse filme.
no final do filme. É um filme que eu já tinha assistido, mas ali o Senhor ele usou aquela cena para falar comigo, né? Porque a gente está sendo ensinado o tempo todo, né? O Espírito Santo, ele pode falar conosco a qualquer momento, ele habita em nós, não é? Não é só no momento que a gente está ali dobrando o joelho, orando, mas ele fala conosco o tempo todo. E ali naquela cena, para quem não conhece o contexto, é um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, e havia um Capitão Miller, que ele chega ali no lugar ali onde ele foi enviado, num dos lugares mais sangrentos da guerra ali, num dos dias mais tenebrosos da história, na Normandia, na Segunda Guerra Mundial. Ele desembarca ali com a sua tropa, e então ele fica sabendo da missão que ele teria, com aquela tropa que ele comandava. A missão dele era diferente da maioria dos outros soldados ali, das outras tropas. A missão dele não era combater o inimigo, mas era procurar, encontrar e resgatar um soldado no meio daquele inferno todo. Porque aquele soldado pertencia a uma família que ele tinha mais 3 irmãos, e esses 3 irmãos já haviam morrido em combate. Então o governo dos Estados Unidos ali, o comandante, o chefe, ordenou que o capitão cumprisse essa missão, resgatasse esse soldado em vida para poder devolver ele para sua mãe, para devolver ele para sua casa. Então o filme se passa dessa forma. Então ao longo do filme eles enfrentam muitas batalhas, bombas, tiroteios, inimigos, e ele vai perdendo um soldado aqui, outro ali, e né, gerando ainda aquela tensão dentro. Será que vale a pena tudo isso por causa de uma pessoa? E eles vão morrendo, e o capitão vendo os seus liderados e os seus soldados morrendo, né, para ele era uma morte a cada morte, né, para aquele que comanda, e ele indo. E naquele final do filme, que foi quando eu passei pela sala, tomando água e pude assistir ali, foi o momento onde o próprio Capitão Miller estava morrendo. Ele também foi ferido no final ali, e ele estava nos últimos suspiros de vida, né, quase morrendo. E o soldado Ryan, que já havia sido encontrado e estava com eles, um jovem, estava na frente dele nesse momento da morte dele. E ele pegou o soldado Ryan pelo pescoço assim, porque ele não tinha muita força para falar, e falou bem no ouvido dele: faça por merecer. E ele então fechou os olhos e morreu. Então, irmãos, aquela palavra para aquele homem foi assim avassaladora, né, para esse menino, esse jovem, porque ele viu tudo que fizeram por ele, todo o sacrifício, todos os homens que morreram para salvar a vida dele, e ainda ouvir aquela palavra do capitão, que foi quem coordenou tudo: faça por merecer. E o que eu peguei ali daquela cena, daquela emoção, foi que ele não estava falando só porque ele estava morrendo, mas por causa de tantas vidas que custou para que aquele menino fosse salvo. E aí o filme pula muitos anos depois e mostra esse mesmo jovem agora velho. E ele se vê ali de frente para o túmulo do Capitão Miller, lembrando e chorando das palavras que ele ouviu naquele dia, naquela guerra. E, irmãos, todos os documentários que eu já assisti de guerra, pessoas que já estiveram na guerra, eles nunca mais são os mesmos. Eles nunca esquecem o que acontece numa guerra, porque é a cena mais próxima do inferno na Terra, uma guerra, né? Então, esse homem estava ali no túmulo lembrando e chorando com todos os seus familiares. Agora ele tinha filhos, netos, um monte de gente, que aquele homem que não morreu na guerra, mas que sobreviveu porque muitos deram a vida para que ele fosse salvo, ele construiu uma família, ele pôde construir uma família. Então, atrás dele estava todo mundo ali, filhos, netos, noras, genros, não sei, e a esposa, velhinha também, e ele chamou ela se aproximou dele, e ele, lembrando das palavras do capitão, ele perguntou para ela: eu sou um homem de honra? Eu fui um homem de bem? Perguntando para a pessoa mais próxima dele. Então a pessoa que é mais próxima da gente pode falar ao nosso respeito, irmãos, coisas que talvez nós aqui não sabemos uns dos outros, mas quem mora com a gente, quem convive com a gente, quem mora debaixo do mesmo teto sabe como a gente é. Então ele perguntou para a pessoa certa, porque era só isso que importava para ele, ouvir dela se ele era um homem de honra, se a vida dele era uma vida honrada que valeu aquele sacrifício que aqueles homens deram para que ele sobrevivesse, ou simplesmente ele foi salvo para viver uma vida
vazia, uma vida desperdiçada, vivendo de forma egoísta para beber, comer e se alegrar. E não. Mas uma vida de honra, irmãos, é uma vida onde você se sacrifica para abençoar outras vidas. Então isso é o que significa no final de tudo. Quando a gente estiver no final da nossa vida, eu tenho certeza que é isso que importa. O tanto que a gente amou, o tanto que a gente se dedicou pelos outros. Não as riquezas que a gente ajuntou, os carros que a gente teve, as casas que a gente morou. Não, é isso que importa. E era só isso que importava para esse homem. Ouvir da boca da sua esposa que a vida dele valeu a pena. Que a vida dele teve valor. Para que ele tivesse feito por merecer o sacrifício de tantos soldados, jovens que não tiveram famílias, jovens que morreram, que não tiveram filhos, que não fizeram histórias, mas que deixaram ali um nome na história. E aí trazendo para nós hoje, Jesus ele fez o mesmo por nós, irmãos. Jesus ele deixou a sua glória e veio para se sacrificar, morrer para nos resgatar e nos salvar do inferno e nos levar para a glória do Pai. Será que ele não merece que nós olhemos para nós mesmos, para que a gente reflita sobre isso, se a nossa vida tem valido o esforço que ele fez por nós, o sacrifício que ele fez por nós? A nossa vida valeu o esforço que ele fez? A nossa vida honra o sacrifício que ele fez por nós? Ou a gente só quer saber de ser feliz e de viver e de se esbaldar e saciar as nossas próprias vontades, viver uma vida sem significado, sem impacto, sem substância? Em nome de Jesus, que essa reflexão possa ficar para todos nós. E eu encerro aqui lendo 1 João 4, do 7 ao 11, que diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nós possamos, irmãos, refletir nisso e que a sua vida venha honrar não só o sacrifício do Senhor Jesus, mas o sacrifício de todos aqueles que lutaram pela sua vida, pelos seus pais, pelos nossos heróis da fé, que lutaram e que deram a vida para que o Evangelho chegasse até nós hoje, intercessores, pessoas que nos ajudaram ao longo da nossa vida, né, colegas de trabalho, tantas pessoas, que a nossa vida possa honrar todos os que se sacrificaram por nós. E assim nós possamos ser impulsionados a entender que a nossa vida ela só vai ter valor se nós também oferecermos ela como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como oferta em cheiro suave, tomando a nossa cruz e oferecendo a nossa vida no altar do Senhor, nos dedicando em orar mais, nos dedicando em conhecer a palavra mais, nos dedicando em servir mais, nos dedicando em se aproximar mais, nos dedicando em fazer o bem ao máximo de pessoas que nós pudermos, amar o máximo que pudermos, dedicar a nossa vida o máximo que nós pudermos, e com a graça do Senhor, irmãos, não há limites para você. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, graças nós te damos, Senhor, pela rica oportunidade que temos aqui de sermos banqueteados com a tua palavra, Pai, com aquilo que o Senhor tem nos falado de formas repetidas e variadas, para nós nos amarmos uns aos outros, dedicar a vida, abrir mão, Pai, muitas vezes do nosso próprio prazer, da nossa própria vontade, para abençoar uma vida, seja uma pessoa de dentro da nossa casa, seja uma pessoa desconhecida na rua, seja quem for, Pai, que o Senhor possa encontrar em nós espaço para fluir com esse amor, alcançar outras vidas, assim como nós fomos alcançados, que nós possamos ter esse entendimento, Pai, gravado na tábua do nosso coração, de fazer aos outros aquilo que o Senhor fez por nós, de dar a vida para que outros vivam, de olhar e estender a mão sem julgamentos, Pai, sem medir se a pessoa merece ou não merece, mas simplesmente
entender que quando o Senhor coloca uma oportunidade para nós, nós somos os maiores beneficiados, porque quando nós amamos alguém, nós ajuntamos tesouros no céu, nós oferecemos ao Senhor uma oferta agradável e suave, quando nós fazemos em amor, e o amor está acima de tudo, acima da nossa capacidade, acima da nossa inteligência, acima dos nossos dons, porque a Tua palavra mesmo diz que todas essas coisas vão passar, mas o amor dura para sempre. Assim, meu Pai, possamos, Senhor, colocar em prática isso, pela direção do Teu Espírito, Senhor, e assim estaremos obedecendo aos Teus mandamentos, estaremos cumprindo todos os mandamentos que nós ouvimos aqui, de amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque o Senhor disse que aquele que te ama é aquele que obedece os seus mandamentos, e o seu mandamento para nós é nos amarmos uns aos outros. Então, ao amarmos, nós estaremos cumprindo os dois mandamentos, tanto o de amar o próximo, como também de amar o Senhor, porque o Senhor acabou de dizer que quando nós obedecemos seus mandamentos, é a forma que nós podemos de realmente saber que nós te amamos, Senhor Jesus. Obrigado. Toma as nossas vidas, Pai. E obrigado por todas essas ministrações, por esses dias que estivemos aqui, Pai. Leva-nos em paz, nos conduz agora para as próximas. Precisamos de Ti, não temos nada se o Senhor não nos der, e nós somos gratos, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe.